Olá, tudo bem? Mais uma vez, no dia 8 ainda, né? Meu nome é Débora Pérez, e estou aqui mais uma vez, né? Para a gente continuar o estudo da Palavra de Deus, e hoje nós iremos estudar Gênesis 26. Eu ainda estou me adaptando, né? Com a maneira de estar falando para a câmera, falo bastante, mas para a câmera, meio diferente. Então sobreveio à terra uma fome. E Isaac foi até Abimeleque. O Senhor com isso apareceu a Isaac e diz que não era para ele ir para o Egito, que ele iria cumprir a promessa feita a Abraão. Então não precisava ele ir até o Egito, ele que ficasse ali, que Deus ia cumprir o que ele tinha prometido, que toda aquela terra seria de Isaac, seria de Abraão. Isaac habitou em Gerar. E Isaac fez como Abraão. Então, chegando a Gerar, antes dele começar a habitar, né? Ele chegou em Gerar e ele apresentou a sua esposa Rebeca como sendo irmã, né? Ele falou, não, essa é minha irmã. E para que ele também não seja morto. Ele sentiu medo, assim como seu pai Abraão sentiu medo, ele também sentiu medo. E ele apresentou a sua esposa como irmã. Mas, um dia, um tempo depois que eles já estavam em Gerar, Abimeleque, olhando da janela, né? Eu acredito que seja nos aposentos, que tinha visão, ele viu Isaac se divertindo com a Rebeca. Ou seja, a palavra fala se divertindo, né? Com certeza estava em romance lá com Rebeca. E chamou depois Isaac para conversar. E falou assim, você achou que porque ela seria sua irmã nós iríamos matar? Né? Como diz, isso eu não iria fazer, né? Você fez, né, exatamente como seu pai. E Abimeleque ordenou que quem tocasse no povo de Isaac morrerá. Então ninguém podia tocar nem Isaac nem na sua esposa Rebeca. Essa é uma ordem. E Abimeleque era rei. Então essa era uma ordem que ninguém poderia tocar, né, em Isaac. Isaac semeou na terra de Abimeleque e colheu 100 vezes mais. Então ele semeou e Deus abençoou tanto que ele colheu 100 vezes mais do que ele semeou. Ele enriqueceu. Então Isaac ele já era rico e ele ficou mais rico ainda. E os filisteus o invejaram, então eles sentiram inveja de Isaac. Com isso, Abimeleque pediu que Isaac se afastasse, pois estava se tornando mais poderoso que Abimeleque. Então, por favor, se afaste, porque aqui você está tendo mais poder que eu, né? E pediu que se afastasse. Então, Abraão tinha cavado alguns poços, né? Porque ele tinha feito uma aliança com Abimeleque antes, né? Anterior, tinha feito uma aliança com Abimeleque e ele tinha aberto alguns poços de água, né? E os poços que Abraão tinha aberto, os seus servos tinham aberto, os servos de Abraão tinham abertos, os filisteus tamparam, entulharam com terra novamente e tamparam aquele poço. Mas Isaac foi até mais longe, porque ele se afastou dali, mas não estava muito longe, e cavou e encontrou cavou outro poço e encontrou fonte de águas correntes. Então tinha água boa, água que jorrava dali, água corrente. Então o que eles mais ansiavam era água naquele lugar. E Isaac conseguiu cavar um poço. Mas eles foram lá e tamparam novamente aquele poço. Ele foi e abriu outro. E na terceira vez, e eles fizeram isso por 2 vezes, por 3, né? 3 vezes. Na terceira, estava ele no vale e eles começaram, né? Na segunda já começaram a se desentender. Na terceira também começaram a se desentender por causa do poço. E na terceira, o poço não houve desentendimento.
pois ele falou que Deus tinha dado porque ele tinha feito a terra de Abimeleque crescer. Então, na terceira, ninguém encrencou, ninguém se desentendeu com ele. Em Bezeba, subiu Isaque. E lá o Senhor reforçou a sua promessa. E o Senhor falou que seria com ele. E novamente Isaque fez um altar ao Senhor. E seus servos cavaram mais um poço. Abimeleque foi até Isaque e diz que Deus era com Isaque. Então Abimeleque, assim como ele fez com Abraão, que ele falou que estava percebendo que Deus era com Abraão, que todas as coisas que Abraão colocava a mão era abençoada, Deus era com Abraão, as coisas estavam acontecendo, as pessoas viam o agir de Deus sobre a vida de Abraão. E mesma coisa Abimeleque falou para Isaque, que Deus era com Isaque. E por isso vamos fazer uma aliança. Então Abimeleque novamente fez uma aliança. E depois disso, os servos de Isaque encontraram, depois que ele fez aliança com Abimeleque, os servos encontraram água naquele poço que ele havia aberto. E os servos foram dar a notícia a Isaque. Esaú, filho de Isaque, tinha 40 anos, quando tomou por sua mulher Judite. Então, Esaú se casou com Judite e teve filhos e filhas. Então, assim termina o capítulo 26, né? Contando a história de Isaque, que encontra águas, né? Sai do lugar que o Senhor tinha mandado e vai para um lugar e prospera, né? Faz crescer aquele lugar. Então,